Olá, meu nome é Daniel França, sou especialista de produtos da Vaer Medical e hoje eu vou fazer uma apresentação do IX5, que é um ventilador neonatal, pediátrico e adulto e de fácil operação. Nesta apresentação básica do equipamento, a gente vai falar sobre o painel traseiro e as conexões de gás e energia elétrica, vamos falar do painel lateral e a conexão do circuito pneumático e vamos falar da operação em si, abordando tanto a monitoração, os ajustes e os alarmes do equipamento. Vamos falar agora do painel traseiro e das conexões elétricas e pneumáticas do IX5. Com relação à conexão elétrica do IX5, ele é bivolt automático, ou seja, pode ligar tanto em 110 quanto em 220 volts, não tem problema, ele ajusta automaticamente. Com relação às entradas pneumáticas, temos a conexão de ar e de O2. Ambas as pressões funcionam de 2,5 a 6 kg. No entanto, como uma pressão de trabalho mais ideal, a gente recomenda que se coloque entre 3 e 4 kg, porque é o mais usual dentro das unidades e também é uma pressão que, se tiver alguma variação para cima ou para baixo, também não vai ficar alarmando. Abaixo das conexões de gases, temos os filtros coletores. Então, no caso que tiver acúmulo de água, o operador tem que verificar periodicamente. Tendo acúmulo de água, pode pressionar o botão aqui embaixo para fazer o expurgo dessas águas e evitar que qualquer água ou condensação entre dentro do equipamento. Aqui a gente também tem as conexões de comunicação e tem um botão liga-desliga. O botão liga-desliga tem uma proteção plástica para evitar mudança acidental e para ligar ou desligar a gente aperta aqui por este botão. Aqui temos o painel lateral, onde a gente vai fazer a montagem do circuito. Primeira conexão que a gente tem aqui é a saída do gás do ventilador. Então, o gás do ventilador vai sair sempre por aqui. Aqui a gente tem a conexão de nebulização e TGI, para o caso de se usar nebulização TGI. Aqui a gente tem a conexão da pressão proximal, que tem que estar sempre conectado à linha proximal, do contrário o equipamento não funciona. Aqui a gente tem o encaixe da válvula e do diafragma, e aqui a conexão do sensor de fluxo. O sensor de fluxo, a gente tem uma cola aqui na parte de cima. Então a gente sabe que para pacientes abaixo de 10 kg a gente vai usar o sensor cinza, que é um sensor proximal. De 3 a 20 kg a gente vai usar o preto, que é para o paciente pediátrico, né, um sensor proximal. E para qualquer paciente acima de 10 kg a gente tem a opção já de usar o sensor branco, que é um sensor expiratório, que facilita bastante também porque fica aqui, mas junto à válvula de exalação. Então vamos iniciar a montagem do circuito. Primeira coisa, a gente vai colocar o diafragma. O diafragma para o X5 é esse azul mais clarinho, que a gente vai conectar aqui no encaixe, né? Ele estando bem colocado, a gente vai colocar a válvula de exalação, que a gente vai colocar na posição e girar até que a gente sente o barulho do clique. Além disso, a gente vai conectar o sensor de fluxo de acordo com o meu paciente. No caso aqui da minha simulação, eu vou usar o sensor expiratório, né, ou sensor distal. Um fator importante aqui é que o sensor ele tem uma polaridade. Ou seja, ele tem um tubinho que tem uma cor e tem um tubinho que é transparente. Então, a regra aqui é sempre o lado da cor para o lado do ventilador, o lado transparente para o lado do paciente. Isso é muito importante porque, se tiver invertido, o equipamento ele vai ficar alarmando desconexão do paciente. Então, é muito importante que esteja na posição correta, porque pode ocorrer de, no momento de esterilização, se desconectar esses tubos. Então, é sempre importante prestar atenção na questão da polaridade. Conectando aqui o sensor expiratório, no caso da minha simulação, eu vou conectar aqui na lateral do equipamento, né? Então, eu tenho essa tampinha, subo ela, encaixo e desço e já está montado aqui o meu painel lateral. E aqui eu vou encaixar o circuito respiratório. Então, aqui é a fase inspiratória
e aqui é a fase expiratória. Para o sensor de fluxo proximal, caso seja utilizado, ele segue a mesma regra, né? Então, o lado da cor vai ser sempre direcionada para o ventilador e o lado transparente sempre ao paciente, né? Então, no caso, o Y do circuito estaria conectado aqui neste ponto. E a partir daqui, encaixo o meu circuito. Então, encaixo o ramo inspiratório aqui, o ramo expiratório neste ponto e aqui a pressão proximal. Tenho sempre que conectar a linha proximal. Se eu não conectar a linha proximal aqui, o equipamento não funciona. E além daqui, ele tem que estar conectado também ao Y do paciente. Então, eu tenho o ramo inspiratório, expiratório e aqui a minha linha proximal. E aqui eu vou conectar a conexão do meu paciente. Agora vamos falar sobre a operação básica do equipamento, abordando tanto a parte de ajustes, monitoração e alarmes. Inicialmente, vamos ligar o X5 através do botão no painel traseiro, né, o botão liga-desliga. Quando a gente liga o X5, ele inicializa os testes internos. Então, ele verifica toda a parte pneumática do equipamento e toda a parte elétrica e aparece essa tela que está carregando o software. Como vocês podem ouvir, tem esses barulhos pneumáticos, né, que é justamente testando as válvulas e fazendo a inicialização do software. Na tela aparece uma mensagem de autocal, que é uma autocalibração automática realizada pelo equipamento. E na sequência, a gente vai poder ver o teste dos gases. Então, aqui a gente tem que estar com o ar, o O2 conectados no equipamento, assim como a válvula de exalação e diafragma, que a gente pode ver aqui, ó. Pressão de ar está verdinho, está ok. Pressão de O2 está verdinho, está ok. Válvula reguladora e válvula de exalação estão ok, porque o equipamento, conforme já demonstrado, ele foi montado corretamente. Se tivesse faltando gases ou se a válvula de exalação não tivesse montada corretamente, já iria acusar nessa primeira tela. E aqui a gente começa a fazer a operação do equipamento. Conforme eu disse para vocês, o X5 é um equipamento de fácil operação, ou seja, a gente tem aqui, todo em português, um menu passo a passo do que executar, né? Então, inicialmente a gente vai selecionar a categoria de paciente, onde a gente vai selecionar se o paciente é neonatal, pediátrico ou adulto. A operação do equipamento, ela pode ser toda feita pela tela, porque ela é uma tela touchscreen, ou também toda feita pelo botão, né? Então, o operador, ele escolhe o que para ele é mais confortável, a forma que ele preferir operar o equipamento. Então, para a nossa simulação, vou colocar um paciente adulto e aqui a gente coloca o peso ideal do paciente. Aqui não é o peso real, é o peso ideal, ou seja, é o peso de acordo com a altura do paciente, né? Então, se eu colocar aqui um paciente, um homem de 1,70 m, por exemplo, o peso dele ideal seria 66 kg, né? Aqui a gente coloca a relação ml por quilo, que vai ajudar principalmente se a gente ventilar em modos a volume, né? Então, tem aqui algumas configurações. O default dele sai de 6, mas eu posso colocar algum outro valor. Colocando o peso e o tipo de paciente, a gente coloca próximo. Aqui a gente seleciona o modo de ventilação. Então, o X5 ele apresenta desde modos mais básicos, como modo volume, modo pressão, quanto modos mais avançados, como por exemplo PRVC, que é o modo de duplo controle. Então a gente tem os modos assist controlado, tem os modos SMV, tem os modos espontâneos, para quando o paciente já está respirando espontaneamente em modo invasivo, e tem os modos VNI, que são modos não invasivos, né, com uso de máscara. Então, para a nossa simulação, vou colocar aqui no modo SMV, pressão controlada mais pressão de suporte, por exemplo. Selecionando o modo, vou para o próximo passo. Aqui é a configuração do modo do meu paciente. Então, qualquer ajuste que eu queira fazer, eu vou selecionar o botão, eu posso tanto ir pelo botão principal para alterar o valor, ou pela própria tela touchscreen, para alterar os valores que eu estou
aplicando aqui ao paciente. E para aceitar, eu posso tanto clicar no verdinho quanto no próprio botão. Quando eu coloco o peso ideal do paciente, ele já traz parâmetros default de segurança. Logicamente que o operador ele vai alterar isso aqui de acordo com os protocolos e de acordo com a patologia do paciente, né? Na minha simulação aqui, que eu estou no modo de pressão, ele já vem com esses parâmetros default. Posso alterar qualquer parâmetro aqui que eu quiser. Tem um botão aqui embaixo de mostrar parâmetros avançados. Aí já é um pouco mais avançado, a gente vai fazer isso em outra etapa. No caso aqui, eu vou começar com esses parâmetros default. Vou colocar em próximo. No próximo passo, a gente tem a configuração de alarmes. Então, baseado na altura e peso do paciente que foi setado inicialmente e também nos parâmetros de configuração, o equipamento ele já traz um default, já traz um parâmetro de segurança para os alarmes. No entanto, o operador ele tem a possibilidade de alterar os alarmes conforme o que for mais seguro para o paciente. Então, ele pode aqui alterar qualquer parâmetro de alarmes para o paciente. Temos aqui os parâmetros de baixa e alta pressão, baixa e alto volume minuto, baixa e alto volume corrente, baixa e alta frequência e parâmetros de apneia, né? Então, aqui o operador pode fazer esse pré-ajuste já dos alarmes e clicar em aplicar. Neste momento, o equipamento então já está pronto para iniciar a ventilação. No entanto, antes de iniciar a ventilação, é recomendável que se faça a verificação do circuito e sensor. Para fazer a verificação do circuito e do sensor, o operador pode clicar aqui e a tela vai dar a instrução passo a passo do que tem que ser feito. No caso da minha simulação, eu estou usando um filtro, então ele vai dar as opções. Se eu quero utilizar com umidificador aquecido ou com filtro HME, no meu caso vou colocar um filtro HME, e ele vai dar as instruções do que tem que ser feito. O primeiro teste é o teste de obstrução, né? No qual ele orienta: obstrua o botão do filtro HME e pressione o botão próximo. Então, no caso, vou fazer aqui uma obstrução e vou clicar em próximo. Próximo passo é o teste de liberação. Abra o circuito após o filtro HME e pressione o botão próximo. Então, podemos verificar na nossa verificação aqui que o circuito paciente está pronto para uso e o sensor de fluxo também está pronto para uso. Se aparecer alguma mensagem de erro, ele vai te dar em português quais são as causas prováveis. Então, no caso aqui, vou clicar em prosseguir e agora sim posso iniciar a ventilação do meu paciente. Agora vamos falar sobre monitoração. Então, toda essa parte de cima é sobre monitoração. Então, a gente verifica que na inicialização do equipamento, o equipamento ele já traz os gráficos de pressão, fluxo e volume na tela, né? E na parte lateral direita do equipamento, eu tenho aqui em cima os parâmetros principais da monitoração, são, por exemplo, PIP, pressão inspiratória, volume inspiratório e expiratório, frequência espontânea, frequência total e FiO2, que são os parâmetros principais da ventilação. Aqui nessa telinha de baixo, a gente tem alguns outros parâmetros, né? Então, a primeira telinha que a gente tem é monitoração. Então, ele traz volume minuto, relação volume-peso e pressão média. Se eu clicar aqui em cima, em qualquer ponto, ele vai para uma segunda telinha, onde eu tenho os parâmetros de sincronismo, que é tempo inspiratório e relação IE. Depois, vou para mecânica, que eu tenho, por exemplo, resistência inspiratória e complacência dinâmica. Eu tenho a próxima tela, que é de mecânica também, do pico de fluxo inspiratório e expiratório. E eu tenho também a última tela, que é de desmame, que eu tenho trabalho ventilatório e RSBI ou índice de Tobin. Essa tela aqui, eu posso clicar aqui em cima, pausar, verificar ponto a ponto quais são os valores. Então,
A tela do X5 ela permite uma análise bem completa dos parâmetros. Se eu clicar nessa caixinha aqui, eu abro mais parâmetros. Eu posso, por exemplo, colocar ou tirar os gráficos da tela da forma que eu quiser. Também tem os loops pressão, volume, fluxo, volume, por exemplo, né? Então, posso colocar de 1 a 5 gráficos na tela da forma que eu quiser. Além dessa tela clássica de gráficos, a gente tem também aqui a tela de tendências. Então, o X5 apresenta tendências até 72 horas de informação para ver a evolução do paciente nas últimas 72 horas. A gente tem também, nessa última caixinha, o histórico de alarmes e eventos, ou seja, tudo que aconteceu no ventilador nas últimas 72 horas, se ligou, se desligou, se teve alarme, se alterou algum parâmetro, fica registrado aqui, né? Então a gente consegue ver todo o histórico de tudo que aconteceu no equipamento, né? Tudo que foi alterado, tudo que alarmou. E, por último, a gente tem a tela Clear View, que é essa primeira caixinha, né? Qual que é a ideia, qual que é o intuito da tela Clear View? É auxiliar o operador, para que o operador, mesmo de longe, consiga enxergar os parâmetros principais da ventilação, que são frequência total, volume expiratório, pressão expiratória, PIP e FiO2. Aqui também tem uma representação gráfica do pulmão. Então, o operador, mesmo de longe, ele sabe o que está acontecendo, né? Ele sabe qual que é o volume minuto, que tem uma barrinha aqui mostrando, e sabe se o paciente está controlado, está assistido ou espontâneo, porque ele altera a cor. No caso, eu estou longe do equipamento, eu sei que ele está controlado, porque ele está na cor rosa. No caso de que o paciente começa a fazer esforços, então ele vai mudar a cor para amarelo quando for ciclos assistidos e verde quando for ciclos espontâneos. E além de mudar a cor do pulmão, ele muda também a cor da barra, de acordo com o que aconteceu no último minuto. Ou seja, para o operador é fácil de verificar quem que está atuando, se é mais a máquina, se é mais o ventilador, ou se é mais o paciente que já está numa situação um pouco mais espontânea, né? Associada a essa ideia de que o operador tem que ter uma boa visualização mesmo de longe do equipamento, quando existe um alarme de alta prioridade e, por exemplo, eu vou simular aqui uma desconexão, né? Uma desconexão do circuito paciente. Nesse caso, o paciente estaria em risco, então ele vai alarmar dessa forma. Ou seja, um alarme que toma grande parte da tela aqui para avisar o operador. Então, o operador longe do equipamento sabe que o paciente está desconectado, vem correndo, já vê o problema, reconecta o paciente, né? E ele já retomou a ventilação do paciente, né? Então aqui parou de acontecer aquele alarme grande, né? Voltou a apresentar os outros alarmes, né? Que aqui, se eu clicar aqui em cima, eu verifico todos que ocorreram. O único que está ativo no caso é a frequência respiratória alta, mas que já vai estabilizar também já vai ficar na cor cinza, que são alarmes que já ocorreram. Aqui na parte de cima eu tenho um pouquinho mais de informação. Então aqui eu tenho que meu paciente é um adulto de 66 quilos, por exemplo. O sensor que eu estou utilizando é o expiratório. Aqui eu tenho informações de data e hora. Aqui os alarmes, né, que estão ocorrendo ou que já ocorreram, depende da cor. Aqui eu tenho o volume do meu alarme, né? Então aqui eu posso clicar e verificar o volume, que ele vai de 20% até 100%, né? Depende do que eu quero. Aqui eu tenho informação de que o equipamento está conectado à rede elétrica. Aqui a carga da bateria interna. E aqui eu tenho uma tela, né? Que aqui é um screenshot, que a gente chama, né? Se você apertar aqui, ele tira uma foto da tela, que depois com o pendrive eu posso recuperar essa informação. Falando aqui um pouquinho da parte de alimentação, o equipamento está conectado na rede elétrica nesse momento. Se desconectado na rede elétrica, ele tem uma autonomia de até 3 horas. Então, mesmo que fique desconectado, ele tem autonomia de 3 horas e quando chegar no nível mais baixo, no nível crítico, ele vai começar a alarmar na cor vermelha, um alarme de alta prioridade, né? Então, essa aqui é a parte de monitoração do equipamento. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte de alarmes.
Para ativar os alarmes, existe esse botão na cor rosa, onde eu abro a telinha de alarmes. E os alarmes aqui, como a gente pode ver, eles são de uma forma bem intuitiva. Por quê? Porque o parâmetro monitorado, ele aparece como uma setinha. Então, como que se ajusta o alarme normalmente? Dentro daquilo que a gente quer ofertar para o paciente, a gente cria um range de um número um pouco abaixo, né? E um pouco acima desse valor, criando um range de segurança, né? Se o alarme ficar abaixo ou acima desse range de segurança, ele vai alarmar e vai avisar o operador, né? Então aqui você pode ver que em todos os parâmetros ele apresenta esse parâmetro monitorado. Então aqui eu posso criar os ranges de segurança para o meu paciente, para todos os parâmetros. Além disso, eu tenho um botão aqui que é o de autoajuste. O autoajuste ele é recomendado para quando o paciente está controlado. Por quê? Porque quando eu aperto aqui, ele aperta bem esses ranges, né? Quando o paciente está espontâneo, ele acaba variando mais os parâmetros que ele está fazendo, né? Porque ele está no modo espontâneo. Então, o ideal para um paciente espontâneo é que os ranges estejam um pouco mais abertos. Mas para um paciente controlado, esse autoajuste aqui ele funciona muito bem, porque ele deixa os ranges bem curtinhos e avisa o operador no caso de qualquer variação, né? Além disso, a gente tem aqui o botão mais alarmes, que mostra também o alarme de fio A2, né? E aqui a gente também, aqui dentro dessa tela também a gente tem a opção de volume do alarme, que a gente pode colocar de 20%, que é o alarme bem baixinho, até 100%, que é o alarme bem alto, tá? Na minha simulação aqui estou deixando em 40%, por exemplo. Mas aí tem que adaptar o volume do alarme à unidade que o paciente está conectado, né? Porque se é uma unidade grande, você tem que deixar o alarme num volume um pouco mais alto. Eu fazendo as alterações aqui, eu tenho que clicar no botão verde para aplicar os ajustes realizados na telinha de alarmes. Agora vamos falar um pouco da parte de baixo aqui, que é de controles, né? O equipamento, ele apresenta esses botões de acesso rápido, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, na nossa simulação, pressão de suporte, PIP, frequência, pressão controlada e FiO2. Se eu quiser alterar qualquer outro parâmetro que não esteja aqui na tela, eu posso clicar aqui nessa caixinha, que ele mostra todos os parâmetros completos do modo que eu estou operando, tá? Eu também posso mudar o modo de ventilação através desse botão, né? Então, por exemplo, se eu estou no modo de pressão, controlada mais pressão suporte, eu posso mudar para qualquer outro modo. Seleciono o modo, coloco o próximo e coloco os parâmetros que eu quero antes de aplicar ao meu paciente. Também tem parâmetros avançados, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Mas eu tenho um ajuste muito fino da ventilação que eu estou entregando para o meu paciente, né? Então aqui são os parâmetros básicos. Dentro dos parâmetros avançados, por exemplo, eu consigo ver ciclagem da pressão controlada ou pressão de suporte, a rampa. Eu tenho aqui compensação da resistência do tubo endotraqueal, suspiro, nebulização e TGI, por exemplo, né? Então aqui são parâmetros um pouco mais avançados. Além dos botões que estão disponibilizados aqui na tela touchscreen, eu tenho os botões físicos aqui embaixo. Então, eu tenho primeiramente o botão principal, né, que eu vou girar para um lado ou para o outro para fazer a seleção e clicar aqui para aceitar essa seleção. Tenho o botão de pausar áudio e limpar alarmes. Esse botão, se eu estou com o alarme ativo e clico uma vez, ele silencia por 2 minutos. Clicando uma segunda vez, ele limpa aqui o que já ocorreu que não está mais ativo. A opção de bloquear painel, então se eu clico aqui a opção de bloquear painel, eu não consigo fazer nenhuma alteração na tela. Isso é muito importante no momento de visita na UTI, por exemplo, tá? Tem o botão Setup, que traz aqui algumas informações de ajuste de brilho da tela, ajustes de áudio, captura de tela, que eu posso fazer o screenshot da tela e com um USB conectado aqui atrás fazer o download dessas informações, informações da ventilação, que é o teste de circuito que a gente fez, e informações do sistema, que aqui é um pouco mais a parte de software do equipamento. Eu tenho a opção de fazer uma pausa inspiratória manual, né? Então, vou colocar aqui na tela clássica de gráficos, né? Para poder verificar um pouco melhor. Mas se eu fizer clicar brevemente aqui, ele vai fazer uma pequena pausa inspiratória manual. E quando eu faço a pausa inspiratória manual, ele automaticamente vai me calcular
alguns parâmetros que são associados a essa pausa inspiratória manual, tá? Se eu clico uma vez rapidamente nesse botão, ele já me traz aqui os parâmetros. Se eu clicar aqui, segurar, então se eu clicar aqui e segurar esse botão, ele vai na próxima fazer aqui uma pausa maior. O tempo que eu ficar segurando aqui, ele vai fazer essa pausa até o limite máximo de 15 segundos. Na hora que eu solto, ele vai calcular a pressão de platô e outros parâmetros associados também à pressão de platô e aparecer aqui na telinha por um tempo, tá? Além da pausa inspiratória manual, eu tenho a pausa expiratória manual, que funciona da mesma forma, só que agora para a fase expiratória. Se eu aperto uma vez só, ele vai fazer uma pausa expiratória breve e vai me calcular aqui a autopip. Se o paciente fizer esforço nesse tempo, vai calcular a P01, né? Se eu apertar aqui e segurar, ele também vai segurar na fase expiratória por um limite máximo de 15 segundos. Na hora que eu solto, ele volta a ciclar. Eu tenho aqui também o botão de inspiração manual, que o pessoal chama popularmente de ambu manual, né? Ou seja, cada vez que eu aperto aqui, mando uma nova inspiração para o paciente, de acordo com os parâmetros programados. Tem a opção de 100% de O2 ou manobra de oxigenação para aspiração, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai começar a subir a FiO2 por até 3 minutos. Passados 3 minutos, se o operador teve alguma intercorrência, teve que sair correndo e deixou o botão aqui ativo, não tem problema. Por quê? Porque ele vai baixar gradativamente até o valor de FiO2 programado. Então, ele traz esse benefício que é uma manobra segura para o paciente, porque não vai deixar ele muito tempo com alta FiO2, né? Ele tem um limite máximo de 3 minutos, tá? E aqui o modo de espera. Se eu clicar no modo de espera, ele não vai acontecer nada. Ele vai perguntar, você tem certeza que você quer pausar a ventilação? Ou seja, colocar o equipamento no modo de espera? E para confirmar, eu preciso de duas ações. Eu preciso clicar aqui e confirmar através do botão principal. Então, eu preciso dessas duas ações para colocar o equipamento no modo de espera. No modo de espera, parou de fazer a ventilação do paciente e agora eu posso desconectar o paciente para fazer uma aspiração ou para simplesmente deixar o paciente desconectado ou fazer alguma outra manobra. Então, essa aqui foi a parte de ajustes básicos do ventilador. Então, finalizamos a parte de operação básica do X5. Para informações de outros modos mais avançados, tais como PRVC para adulto, ou volume garantido para neonatal, ou implante flow para neonatal, ou outros recursos, tais como slow PV ou manobra de insuflação lenta, nebulização, TGI, a recomendação é que se verifique o detalhamento desses modos e recursos mais avançados no próprio manual de operação. O manual de operação físico acompanha cada uma das unidades do X5 e o manual de operação digital pode ser consultado no site da Anvisa. Vamos falar um pouquinho da parte de limpeza e esterilização do equipamento, né? Então, todo o circuito que foi apresentado, ele pode ser esterilizado em autoclave e o detalhamento dessa esterilização que pode ser feita em autoclave se encontra no manual de operação, tá? Além disso, a tela ela pode ser limpa com álcool 70, com um pano levemente umedecido com álcool 70. Por quê? Não é recomendado que se caia muitos líquidos na tela, tá? Ou seja, não é um pano encharcado, é um pano levemente umedecido em álcool para poder fazer uma limpeza. Além disso, aqui na parte de baixo, frontal, a gente tem acesso a um filtro, que é o filtro de arrefecimento, ou seja, existe um resfriamento da parte eletrônica do equipamento. O ar que entra aqui não vai ao paciente. Então, o ar ele passa por esse filtro e é importante ter uma rotina para verificar periodicamente se esse filtro encontra-se saturado. Se tiver com muita poeira, muita sujeira, pode lavar isso aqui em água corrente com detergente neutro, fazer uma limpeza, deixa secar, estando seco e limpo, pode ser conectado aqui novamente
e fecha a tampa para proteger a parte eletrônica do equipamento. Novamente, importante destacar que esse ar que entra aqui não é do paciente, mas sim da parte eletrônica.